dessa árdua e difícil tarefa. Bom, alô. Bem, estão me ouvindo direito? Me ouvindo bem? Vamos falar hoje sobre honrar vosso pai e vossa mãe, piedade filial. Esse tema, ele aborda vários assuntos bastante importantes. Na semana passada a gente teve uma palestra onde falamos sobre a inteligência do homem, a caridade. No domingo, no estudo do Livro dos Espíritos, falamos sobre o excesso. Esses assuntos vão ser abordados hoje, porque o tema é abrangente. E além disso, ainda falaremos um pouco sobre reencarnação. Então, vamos ver se a gente consegue explanar esse assunto de uma forma bem simples e didática para todo mundo, né? Para que a gente possa se divertir hoje à noite. Tô ligado. É o costume de lá. Bom, piedade filial. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque se não amar ao próximo sem amar aos pais, mais o imperativo honrar, porque não se amar ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. O imperativo amar implica um dever a mais para eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Ou seja, quando ele diz que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, a gente só pode passar para esse mandamento ao momento que a gente honra e ama o nosso pai e a nossa mãe. E alguns devem se perguntar durante o processo: como é que eu posso amar uma pessoa que me abandonou? Para aqueles órfãos, por exemplo, órfão de pai, órfão de mãe, ou órfão dos dois. Como eu posso amar alguém que eu não conheço, né? Uma criança que deve ter perdido os seus pais quando muito jovem, que não lembra. Então, você tem todas essas indagações que podem surgir a partir daí. Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço, como próximo? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não conheço meu pai, minha mãe, as pessoas que supostamente me abandonaram? Falando no caso de pessoas que foram crianças que estão em abrigos, hoje em orfanatos, e aquelas crianças que se tornaram adultos, mas que não tiveram a oportunidade de conhecer seus pais devido a alguma fatalidade. Esse deve se estender naturalmente às pessoas que encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento. Ou seja, o dever, a honra de ser um pai e uma mãe não só são aqueles que dão à luz ou que geram os seus filhos. Aqueles que cuidam, que criam no lugar dos pais, também têm o mérito de serem honrados como pai e como mãe, tanto quanto os próprios. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na nossa infância. Ou seja, nós fomos amamentados, fomos educados, fomos acarinhados. Nossos pais perderam noites e mais noites quando nós estávamos febris, estávamos à noite com alguma dor, sentindo alguma dor, alguma cólica, né? E a criança chora, se desespera. E durante todo esse período, os pais estavam do nosso lado, nos acalentando, nos acariciando, nos dando carinho e conforto. E esses pais, quando eles envelhecem, parte da gente, a nossa obrigação de fazer o mesmo por eles. Não somente o respeito pelo pai e pela mãe, mas também acalentando, amparando em suas necessidades, em suas dificuldades
no período de toda a sua vida. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Quando ele diz os pais sem recursos, ele está mencionando sobre aqueles familiares que não têm recursos financeiros de fato. Ou seja, é aí que o filho realmente demonstra o seu carinho e o seu amor pelos seus pais, se ele mantém uma relação de cumplicidade, por que não assim dizer, com seus pais. Porque é muito fácil você dizer que gosta de alguém quando você é abunado. Já falamos aqui sobre riqueza, e riqueza, como disse, não é pecado. Mas é muito fácil você gostar de alguém que gosta de você, ou de você gostar de alguém que te deu todo um conforto e toda a sua existência, né? Escolas boas, carro do ano e assim por diante. Então, quando você tem os pais com certa dificuldade financeira e você passa a gostar deles da forma que eles são e da forma que eles vivem, a partir daí que você exerce a verdadeira amor ao seu pai e à sua mãe. Não é só estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros que os receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esse somente é a piedade filial aceita por Deus. Ou seja, justamente o que eu mencionei agora há pouco. Então, o supérfluo, que para alguns seja um supérfluo, mas para outros é uma amabilidade, um carinho, não é tanto. Então, assim, esse é o trecho do Evangelho, e eu vou tentar contar uma história. Não sou muito bom de histórias, mas vou tentar contar um caso verídico, né? Para ver se eu consigo ilustrar melhor esse texto. Na década de 80, bem no início da década de 80, nasceu, como diz a irmã, um pequeno espírito, um espíritozinho, uma criança, onde essa criança não teve a oportunidade de conhecer o seu pai. No caso, eles foram abandonados quando a mãe ainda estava grávida. E aí essa criança nasceu, viveu sua infância normal, mas sempre sentindo a falta de uma figura. Porém, não tinha entendimento necessário para discernir quem era essa figura. E aí, quando ela foi ficando um pouco mais velha, tinha o seu vizinho, e o vizinho ela passou a chamar de pai. Esse vizinho já tinha sua família constituída, mas essa criança chamava ele de pai. Eu acho que porque via todas as crianças com o pai, chamando de pai para a escola, e ela se sentiu nessa necessidade. E a mãe deixou, a família do lado também permitiu, não tendo nenhum problema nesse sentido. Foi passando o tempo. E aí na escola, ainda na infância, ela já querendo saber, já sabendo o que significa um pai, perguntou uma vez a sua mãe: mãe, onde está meu pai? Aí a mãe pensou, não sabia responder. E ao invés de ela amenizar como todas as mães fazem, o que foi que ela fez? Ela simplesmente, como eu posso dizer, esculhambou esse pai, né? Eu acho que não é bem essa palavra, mas só trouxe coisas ruins sobre ele. E disse no final que nenhum homem prestava. Agora, vocês imaginem, na cabeça de uma criança de 5, 6 anos de idade, ouvir que o pai não prestava e que os homens não prestam, aquela criança imagina: eu sou um menino, então futuramente vou ser um homem. A cabeça já ficou conturbada, né? Passou-se o tempo, essa criança estava na escola, e no interior, como esse caso aconteceu numa cidade do interior, geralmente lá os professores são a nossa segunda família, né? Onde hoje as crianças chamam de tio e tia, mas antes era um respeito um pouco maior. Então, assim, a criança achava naquela época que os professores sabiam tudo. Além dos pais, os professores eram que sabiam tudo. E uma das professoras dessa criança disse, numa conversa com os colegas, falando justamente sobre os pais, disse que o filho é o espelho do pai. E citou um exemplo: o pai que abandona o filho
por coincidência, foi o exemplo da criança. O pai que abandona um filho, consequentemente, esse filho abandonará sua esposa e seu filho no futuro. Essa foi a colocação da professora. Então essa criança ficou praticamente louca naquela época, né? E aí passou-se o tempo, ela pensando aquilo: como é que eu vou ter uma criança? Como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou ter uma família se eu vou fazer a mesma coisa com minha família? E isso se perdurou durante longos anos. Agora vocês imaginem, vocês pensem, o que é que acontece com uma frase dessa, com uma informação dessa para uma pessoa de uma forma desestruturada e para uma pessoa que está em formação, em estrutura ainda, né? Como é que ela não reagiu, como é que ela não ficou durante todo esse tempo? Bom, passou-se o tempo e essa criança começou a ter os seus primeiros sentimentos de raiva, de ódio, de tristeza. Tristeza a gente sempre passa pelas vezes, mas de ódio e de raiva. Que foi o quê? Raiva por uma pessoa que ela não conhecia e por uma história que a mãe contou a ela. E essa história ficou na cabeça dessa criança por muito tempo e ela começou a ter esse sentimento de raiva e de ódio. Tudo indicava que ele poderia ser uma pessoa ruim, beber esse fumaço das drogas e assim por diante. Mas essa parte ele pulou e conseguiu se libertar disso. Apesar da influência da família, onde a própria mãe fumava e bebia, né? Então ele tinha também toda essa influência. Mas aí passou mais um tempo, essa criança cresceu, se tornou um pré-adolescente, um adolescente, e nos seus namoricos de infância, o que é que acontecia? Essa criança, esse adolescente, ou no caso, não se vinculava a nenhuma garota na época. Por quê? Porque ele remetia a conversa da mãe mais anteriormente e a conversa da professora mais recentemente. E não ficava não tinha nenhum vínculo. Então ele tinha um namoro, quando via que o negócio estava ficando sério, ele saía da uma forma de seguir a vida dele sem ter vínculos afetivos. E numa briga, numa discussão entre filho e mãe, uma certa vez, ele disse, onde eu mencionei sobre a reencarnação, ele disse: eu não pedi para nascer. Isso atormentou durante muito tempo, eu acho que ainda atormenta, mas é algo que a gente vai mencionar um pouco mais à frente. Passou, essa criança, esse adolescente se formou no colegial, né? Ensino médio, passou, se formou. E a mãe quis fazer uma surpresa ao pai, eu acho que foi mais ou menos isso, quis fazer uma surpresa ao pai. Queria mandar um convite da sua formatura para o pai que morava em outra cidade. Aí a criança, o adolescente no caso, já disse que não, se ela fizesse isso, ele não falaria mais com ela, não olharia mais na cara. E isso é reflexo da sua história. Aí, como essa criança vai amar uma pessoa onde ela aprendeu somente a odiar essa pessoa, né? Bom, passou, essa criança se formou, a mãe não mandou o convite e ela continuou vivendo a sua vida. E tiveram outros casos, outras situações com os tios, tal. Passou, essa criança entrou na faculdade, seguiu sua carreira, se formou na faculdade, sua segunda formatura. E mais uma vez, a mãe orgulhosa do seu filho queria mandar um convite de formatura de nível superior para o seu pai. E ele, mais uma vez, já com 20 e poucos anos, disse que se ela mudasse isso, ele não consideraria como mãe. E aí tiveram uma outra discussão e foi relembrado o processo de eu não pedir para nascer. Pronto, foi passando e passou-se os anos. Com o passar dos anos e com o amadurecimento dessa criança, adolescente e hoje adulto, ele percebeu que nem tudo é ferro e fogo e que tudo depende sempre da nossa boa vontade e das atitudes dos outros e das nossas atitudes. Essa criança, esse adolescente, esse adulto se permitiu entrar num relacionamento onde a sua companheira o permitiu, conseguiu plantar uma sementinha mostrando que ele poderia mudar todo esse processo. Consequentemente, com essa semente plantada, veio um amigo que também o ajudou nesse processo. Bom, então, hoje, já com seus
na casa dos seus 30 anos, esse adulto já sabe que o pai dele talvez não tivesse culpa pelo que ele fez. Aí alguém pode perguntar, por quê? Como? Bom, a gente não sabe se a gente está no caso espírita. A maioria aqui deve acreditar em reencarnação. Então a gente não sabe a história passada desses dois. Provavelmente esse filho poderia ter sido pai do pai dele, ou seja, e o pai dele ter sido o filho, se é que vocês me entenderam, e o filho ter feito a mesma coisa, ter abandonado o seu pai. E eles vieram juntos talvez, gente, isso é só uma hipótese, talvez, e eles vieram juntos talvez nessa vida para que eles pudessem se aproximar, só que no papel inverso, o filho como pai e o pai como filho. Porém, o que aconteceu? Eles fizeram a mesma coisa que aconteceu na outra vida. E aí, como reatar esse laço? Quando a gente fala de missão, de expiação, de prova, de compensação, qualquer coisa do tipo, entramos num processo de reencarnação. E aí tem uma pequena definição dizendo que a reencarnação é a volta do espírito à vida terrena em outro corpo, ou seja, o espírito é imortal, o nosso corpo não. Então, é a volta do nosso espírito em outro corpo. A reencarnação é um processo natural pelo qual passamos ou passaremos um dia. Deus nos deu a dádiva da reencarnação. Muitos pensam que a reencarnação é talvez um castigo, mas na verdade não é. Quem reencarna está no processo de evolução, porque quando você desencarna, você está no mundo espiritual, você simplesmente não evolui, você estuda e aprende. A sua evolução se dá quando você vem para um corpo, seja um corpo aqui na Terra, ou seja um corpo em um outro planeta. Você vai fazer sua evolução a partir daí. Então, minha encarnação agora provavelmente é mais evoluída do que minha encarnação passada. Porém, ainda assim com algumas provas e expiações que tenho que cumprir. Mas, se eu estou aqui hoje, eu estou mais evoluído do que anteriormente. Eu nunca vou retroceder e sim sempre avançar. Isso serve para todo mundo, né? É para o ser humano. Então, se estamos aqui hoje, estamos evoluindo. Se Deus nos deu essa oportunidade de reencarnar, Ele nos deu uma dádiva, ou seja, a sua maior caridade, que é nos permitir evoluir, certo? Segundo a doutrina espírita, antes de reencarnar, o espírito assume certas responsabilidades, missões ou provas. A reencarnação tem um objetivo de expiação, compensação ou outros. Foi o que eu mencionei anteriormente. Então, essa discussão foi tida com o filho e a mãe. E o filho disse: eu não pedi para nascer. Depois de um tempo, a gente para e pensa: será que não pediu? Praticamente todos nós aqui pedimos para nascer, e muitos de nós imploramos para nascer. Só que Deus nos dá o véu do esquecimento justamente para que a gente não lembre das nossas vidas passadas, e das nossas vidas passadas. Porque imagine como seria a nossa cabeça se eu imaginasse se eu fosse uma pessoa ruim, ou seja, se eu soubesse de fato que eu fui um cara que abandonou meu filho ainda quando minha mulher, na época, estava grávida. Isso é um exemplo simples. Imagine se eu fosse um assassino e assim por diante. Ou se eu fosse uma pessoa muito boa, né, uma pessoa muito caridosa, e hoje eu não sou nada disso. Então, mexe com a cabeça da gente. Assim como a mãe e a professora mexeu na cabeça daquela criança na década de 80, e que se perdurou isso na década de 90 e no ano 2000 e assim por diante. Se nós não tivéssemos o véu do esquecimento na nossa reencarnação, das nossas reencarnações, nós talvez poderíamos ficar loucos com tantas informações. Então, precisamos das nossas reencarnações para a nossa evolução espiritual e moral. Então, quando alguém diz: eu não pedi para nascer, e esse adolescente disse que não tinha pedido para nascer, provavelmente ele pediu. E provavelmente ele pediu para vir naquela família.
e provavelmente também com aquele pai que poderia ter sido seu filho na reencarnação anterior. Por que isso? Porque eles estavam buscando resgatar algo, buscando trazer algo, um laço afetivo entre eles. E qual seria a melhor forma? Ambos voltarem juntos com papéis invertidos e passar pelo mesmo processo. E se passar essa vida e eles não se derem bem, não se encontrarem, porque moram em lugares diferentes, um em um país, outro em outro e tal, o que vai acontecer? Provavelmente eles vão ter que retornar a esse ou a outro mundo para ter que cumprir essa prova, ter que passar por essa expiação. Então, gente, nós não somos imortais, nosso espírito sim. Então, se nós temos a oportunidade de hoje conseguir corrigir algum erro, aquilo que está nos martelando no coração, bem lá no fundo, na nossa mente, quando a gente vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, vamos tentar corrigir hoje, seja com o nosso pai, seja com a nossa mãe, seja com o nosso irmão, seja com um amigo, seja com um companheiro, porque provavelmente Jesus disse: amai aos nossos amigos e aos vossos inimigos, porque os vossos inimigos sempre estarão ao seu lado. Ou seja, provavelmente a nossa família foi composta de desavenças no passado. Nós temos afinidades? Sim, mas provavelmente foram alguma desavença, no caso que citado agora, mas em outra situação foi alguma desavença que você tem que voltar como filha, como pai, como irmão, para poder resolver essa desavença. E voltar onde? Qual é a melhor forma? Vai voltar como seu amigo? Não, vai voltar como seu vizinho, como sua família, sua filha, seu filho, seu pai, seu irmão, que você vai estar ali todo dia. Então é fácil a gente fazer a caridade para alguém que a gente não conhece na rua. O difícil é a gente fazer com a caridade com alguém que está dentro de casa. E mais difícil ainda é fazer a caridade com nós, conosco. Por quê? Porque quando a gente vai à rua e leva um pedaço de pão e a pessoa assim diz obrigado, e nós dizemos por nada, na verdade deveria ser o contrário. Quando eles nos agradecerem, nós deveríamos agradecê-los pela oportunidade que eles nos estão proporcionando. Porque se não fossem eles, essas pessoas, nós talvez não estaríamos fazendo essa caridade. Então, quando a gente vai à rua, esses espíritos estão em tal estado, se permitiram estar em tal estado, para que nós pudéssemos ir até lá, ou seja, para que nós nos trabalhássemos internamente, para que a gente pudesse ajudar o próximo. Mas primeiro eu tenho que me ajudar, eu tenho que quebrar as minhas amarras, desatar os meus laços, os meus nós, para poder sair e abrir o meu coração. Se não for assim, a gente não evolui. Então esse adulto hoje, essa criança, adolescente hoje, adulto, já percebe que precisa reencontrar o pai e tentar de alguma forma fazer um vínculo com esse pai. Nada forçado, claro, vai depender do coração dele. Mas hoje ele já percebe isso. Antes ele não percebia. Hoje ele quer formar uma família. Antes ele não queria formar. Porque a concepção que ele tinha era o seguinte: eu não vou ter um filho, porque eu não vou abandonar o meu filho na rua. Então eu prefiro ficar sem ninguém. Mas ele tinha a ideia de que poderia um dia adotar. Porém, sem saber que ele adotando seria um pai da mesma forma. Só que, ou seja, isso só mostra que ele queria ser um pai bom, porém ele tinha medo por todas as influências que ele sofreu no passado. Certo, gente? Então, hoje ele percebe que precisa buscar o pai. Claro, vai precisar de coragem, de força, de determinação para enfrentar esse fantasma do passado. Mas ele já percebe que precisa fazer isso. Porém, a gente precisa entender o seguinte, e ele principalmente, nós, melhor dizendo, que nós não temos todo o tempo do mundo. Nós estamos morrendo no momento em que nascemos. A partir do momento que nascemos, nós começamos a morrer. Então, se a gente acha que tem um amanhã para resolver essa questão, infelizmente a gente não tem esse amanhã.
porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que se diz, viva hoje como se fosse o último dia. Não você vai sair fazendo loucuras, desvaneios por aí. Você só vai viver com mais intensidade, com mais carinho, com mais amor, com mais paixão no seu coração. Você vai acordar de manhã e vai dar um abraço no seu pai. Coisa que a gente faz. Qual foi o dia mais que a gente fez isso? Na sua mãe, na sua esposa, na sua filha. Qual foi a última vez? Em um amigo. Então assim, a gente precisa, alguém me disse uma vez que um abraço pode salvar uma vida, e é verdade. E esse processo de reencarnação é complicado porque a gente pode estar passando por todos esses processos, esses dilemas. No filme, o filme dos Espíritos, baseado na obra de André Luiz, ou de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, tem uma parte onde o pai saiu para trabalhar. Ele era um sertanejo, saiu para trabalhar e ele foi morto. O cangaceiro foi lá e matou pelas costas, deixando mãe e filha. Aí essa mãe veio desencarnar, a filha também passou-se anos. Essa mãe encarnou com que objetivo? Com o objetivo de dar a luz ao cara que tinha matado o seu marido, o seu grande amor. E ela queria ser mãe, e ela amava essa criança, porém por influência do marido atual e talvez fraqueza dela, ela cometeu um aborto. E esse aborto fez com que esse espírito que estava pronto para nascer e conseguir o seu perdão de fato, ficasse revoltado e queria se vingar da mãe e do pai. Ou seja, não vou me prolongar, né, para vocês ficarem curiosos e assistirem o filme. Ou seja, toda ação tem uma reação, lei de causa e efeito. Então tudo que a gente faz, tem um ditado que diz, aqui se faz, aqui se paga, né? Ele chega a ser de fato verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações e pensar sempre nas consequências. Ah, não vou fazer nada? Você vai viver sua vida, você tem seu livre-arbítrio. Porém, se você puder pensar na consequência daquela sua ação, você vai viver sua vida mais tranquila e mais feliz. Bom, aí são os motivos, né? Os motivos da reencarnação, que é por expiação, prova, missão, cooperação, e desenvolvimento da inteligência. É algo que a gente pode estar desenvolvendo em outro momento. Eu só coloquei mesmo para atitude de dúvida. E aí, eu trouxe um trecho de uma letra, né? Onde eu acho que todo mundo conhece essa música. Tem assim: pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser mais, muito mais do que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Eu sublinhei, marquei, deixei negrito. Daqui a algum tempo haja tempo. Daqui a algum tempo haja tempo. Ou talvez não haja. Então o desejo dele é que eles sejam mais do que dois grandes amigos, pai e filho, que de fato eles se programaram para ser. Mas será que existe tempo para isso hoje? Então vamos esperar sempre o amanhã para que a gente tome uma atitude e possamos ter a nossa piedade filial, que é o que Jesus prega. Se eu pedir para nascer e eu estou aqui nesse mundo porque eu pedi, eu implorei para que estivesse aqui, para que eu pudesse evoluir, e Jesus me permitiu que eu estivesse aqui, eu só tenho que agradecer ao meu pai e minha mãe que puderam fazer esse ato e me colocar nesse mundo. Porque se não fossem eles, como é que eu estaria aqui? No caso do filme, seria abortado, e aí? A pessoa seria um espírito revoltado? Então, independente do pai e da mãe, qual o objetivo deles hoje, se eles estão juntos, se eles estão separados, se estão desencarnados, não importa que eles fizeram a lei divina, eles deram a maior dádiva que Deus nos proporcionou, que é a lei da vida, permitiu que essa criança nascesse. Então esse adolescente hoje, esse adulto hoje, ele tem que entender, ele precisa entender, e nós precisamos entender que os nossos pais
só nos deram um grande presente. Por mais que ele não tenha conhecido o pai dele, por mais que não tenha conhecido a mãe, ou ambos, os pais deram um grande presente, o presente da vida, que Deus assim permitiu, porque ele também pediu. Se ele pediu, ele ali está, mas por intermédio de duas pessoas, senão isso não aconteceria. Então, gente, será que ainda há tempo de a gente corrigir os nossos pequenos defeitos? Porque é a partir daí que a gente vai estar evoluindo, tanto moralmente como espiritualmente. Então a caridade não começa com o próximo, e sim contigo, com a sua família. Você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Ou seja, ninguém está sozinho nessa caminhada. Se você chegou nessa vida, no planeta Terra, na sua família, foi por consequência das suas atitudes no passado, foi por um pedido seu, foi por uma afinidade com os espíritos que você chegou aqui. Então você não está só nesse caminho. Esse caminho é um caminho para ser trilhado sempre em conjunto, seja com um companheiro, seja com um amigo, seja com um irmão, de preferência com a família. Então precisamos seguir e galgar esse caminho juntos, para que nós sigamos em paz. E como é que a gente faz isso? E como é que a gente consegue desatar, seguir esse caminho de forma harmoniosa? Com outra letra de uma música, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Pronto. Como é que esse adulto hoje pode seguir esse caminho? Se ele conseguir encontrar a sua paz interior, ele vai conseguir com certeza se libertar dessas amarras. Ele vai conseguir. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, receio de ser rejeitado novamente, desejo de ser aceito de alguma forma. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. A data que estiveram juntos, ou a data que ele foi concebido, esquecer a conta de quantos anos ele passou sem esse ente querido. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Se eu estou nesse processo, se esse adulto hoje está nesse processo, ele tem que aceitar essa condição que ele tem hoje, encontrar sua paz interior. E essa condição que ele sofreu no passado, que infelizmente ele teve que passar por isso, ou felizmente ele teve que passar por isso, ele tem que aceitar isso e seguir sua vida. Ou seja, nós temos que aceitar as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas dúvidas, e seguir em frente, tentar passar por cima delas, ou então tentar melhorá-las. Diz assim: se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então, se você tem uma dificuldade, junte-se a essa dificuldade, tente trabalhar todo dia. E a melhor forma de se trabalhar essa dificuldade é todos os dias, antes de dormir. Foi o que minha mãe me ensinou. Faça sempre uma oração, que isso ajuda. Por incrível que pareça, ajuda. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus. Ou seja, tenho que me aventurar. Esse adulto vai ter que entrar numa jornada que ele não conhece, que ele não faz ideia do que ele vai encontrar pela frente. E o que seria o céu para ele? É o céu divino? Não. É simplesmente o céu de encontrar alguém que ele sempre quis encontrar na vida dele, apesar de não admitir, né? E como? Sozinho. Sozinho não, nunca estamos só, né? Ele e Deus, nós e Deus. Ou seja, sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, deixar o meu passado e seguir em frente. Dar as costas
caminhar decidido pela estrada, que ao final vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Por quê? Você chega no final e encontra uma frase tão impactante como essa e para e pensa: então não vai ser da forma que eu queria? Provavelmente não. Provavelmente nós temos uma ideia, nós estamos hoje na forma nominal e provavelmente evoluiremos para uma forma angelical. Mas como é que nós pensamos a forma angelical? Anjos com asas, auréolas, tocando harpa, né? Assim, tá? E não é assim. A forma angelical é uma forma prazerosa, feliz, onde você não vai ter nenhuma expiação, nenhuma prova mais a cumprir. Então você só vai ter um sentimento de felicidade, de amor ao próximo, e assim você vai se tornar angelical. Então não vai ser aquilo que a gente imaginava encontrar, anjos no céu trocando harpas. Vai ser aquilo que precisamos encontrar. Então, se esse adulto hoje vai em busca do seu destino, para tentar resolver esse problema, ele pode imaginar, chegar lá, ser abraçado e o pai dizer que o ama. Esse é o desejo dele, essa é a vontade dele, é o anseio dele. Mas será que ele vai encontrar isso? Então ele tem que ir pronto para que possa não encontrar isso, que ele possa simplesmente achar uma pessoa, um cara qualquer que você vai encontrar na rua, simplesmente cumprimentar ou não, mas você tem que estar pronto para isso. Então, nada do que eu pensava encontrar. Então, gente, vamos nos desfazer das nossas amarras, vamos usar nossa inteligência, como disse nosso colega na palestra passada, usar nossa caridade primeiramente conosco e com nossa família, exercitar sempre o amor ao próximo, mas para amar ao próximo temos que amar pai e mãe, independente da situação, foi que nos permitiu estar nessa vida, e vamos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Porque quando nascemos estamos morrendo, então não sabemos quanto tempo temos aqui. Então vamos aproveitar a partir do momento que temos consciência de homem, de ser humano, vamos aproveitar e vamos fazer sempre o bem a todos que estão ao nosso redor, certo? Obrigado pela atenção, agradeço a todos e espero que tenham gostado.